Graças a Deus, meus queridos. Tudo bem com vocês? A gente hoje iniciando essa escola bíblica virtual por causa do novo decreto, mas eu quero desde já agradecer ao nosso irmão Bruno, à nossa irmã Stephanie que estão aqui conosco, para a gente poder compartilhar com vocês do ensino da Palavra de Deus e juntos podermos aprender um pouco mais acerca da Igreja Presbiteriana. Nos últimos 2 encontros nós falamos sobre a história da Igreja Presbiteriana, falamos da Reforma Protestante no século XVI. Na semana passada nós falamos sobre as tentativas de missões protestantes com João Calvino no século XVI, na França Antártica. Falamos da experiência dos holandeses no Nordeste e também que lá existia um trabalho forte e reformado. E também falamos na semana passada sobre a chegada de Simonton, as circunstâncias jurídicas, religiosas do Brasil. Hoje nós vamos falar especificamente, quando a gente trata sobre a teologia da Igreja Presbiteriana, naturalmente deveríamos falar dos 33 capítulos da Confissão de Fé de Westminster, mas nós não vamos fazer isso. Vamos falar da teologia no sentido de um sistema doutrinário, Stephanie e Bruno, que permeia a Confissão de Fé de Westminster. E esse sistema se chama Teologia das Alianças. Não sei se você já ouviu algo nesse sentido, se você já ouviu algo com relação ao aliancismo, mas o fato é que nós estaremos aqui estudando a Palavra do Senhor e vendo como isso se aplica nas nossas vidas. Então eu quero pedir que você abra 2 textos da Palavra do Senhor. Gênesis 2:17 e depois Gênesis 3:15. Enquanto isso eu estou compartilhando o nosso estudo, aquilo que vamos fazer. Gênesis 2:17 e vamos depois rever Gênesis 3, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: de toda árvore, 16:17, e o Senhor lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, versículo 15 do capítulo 3. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por estarmos nessa manhã, podendo aprender mais de Ti, estudar mais a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e já perdoe os nossos pecados. Fala ao nosso coração, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Você que está acompanhando, pode deixar também o seu motivo de oração e algum pedido que você tenha, também pode entrar tanto no Facebook quanto no Instagram da igreja e ali deixar o seu motivo, tá certo? Então estou aproveitando aqui para compartilhar o link do YouTube com algumas pessoas, então vocês podem também fazer isso com alguns colegas que tenham, tá? Para que eles também tenham acesso. Então, vamos lá. Falando sobre a teologia das alianças, é importante perceber que a Igreja Presbiteriana, ela tem essa especificidade, assim como as igrejas que seguem uma teologia reformada, de considerar que o tratamento de Deus com o seu povo é um tratamento de alianças. E no seu livro, O Cristo dos Pactos, que na minha opinião é um dos livros que melhor explicam essa teologia, pode passar o primeiro slide, você pode aí acompanhar, nosso irmão Bruno está transmitindo. O autor Palmer Robertson, ele discute algumas questões com relação à aliança. E a primeira definição que ele traz é que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Eu já vi alguns teólogos sérios
inclusive da Igreja Presbiteriana do Brasil, tentando explicar pacto como sendo um acordo. E eu tenho dificuldade de ver pacto como um acordo ou mesmo como um contrato. Porque quando a gente pensa em contrato, a gente pensa em duas partes iguais, estabelecendo uma série de obrigações e de compromissos, direitos e deveres de ambas as partes. Mas não é bem o que acontece. Adão não traz propostas para Deus, Adão não traz reivindicações para Deus, simplesmente ele é criado e Deus dá uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você não vai observar em nenhum momento em Gênesis Adão discutindo: ó Senhor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, pode ser, faz o seguinte, deixa o morango, ou então o abacaxi, ou qualquer outra fruta. Não, Deus diz: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então é um pacto, e por pacto entenda uma relação aqui de suzerania e vassalagem. Então não quero falar difícil, mas havia no mundo antigo uma relação entre aquele que era senhor e aquele que era servo, uma relação que também vai existir no período medieval, a relação de escravo e dono de escravo, e é bem o contexto que aqui se insere o livro de Gênesis. Eu lembro para vocês que Abraão tinha servos e no período antigo era muito comum essa modalidade de trabalho. Então Deus, ele não vem conversar com Adão como uma parte igual. Eu vou alugar uma casa, então o dono da casa e eu somos seres humanos, sujeitos de direitos e deveres e regidos por uma Constituição e por leis civis. Não era o caso aqui. Eu lembro que vocês vão trazer à memória que Deus é autossuficiente, autoexistente, soberano, e o ser humano foi criado por ele. Então Deus, soberanamente, ele diz: de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora, antes desse versículo, Deus em sua soberania e bondade cria todas as coisas. E faz isso de forma muito graciosa. E assim estabelece com o homem uma relação em que a obediência estava totalmente ligada à comunhão com o Senhor e à vida. Ou seja, se o ser humano, no caso Adão, transgredisse a ordem de Deus, ele haveria de morrer. Talvez você se pergunte: mas pastor, ele pecou, comeu do fruto juntamente com Eva e não morreram na hora. De fato, eles não morreram fisicamente na hora, mas morreram espiritualmente, e a gente percebe que a morte física começa a aparecer e ocorre um caos no cosmos, uma bagunça, a gente poderia dizer, no sistema criado por Deus devido à entrada do pecado. A gente vai ver, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 18, capítulo 8, versículo 18 em diante, que diz que a natureza geme, aguardando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, eu quero chamar a atenção de vocês de que Palmer Robertson define muito bem a aliança como sendo um pacto de sangue soberanamente administrado. Então, é por essa razão, quando você vai ver Abraão, Jacó, Moisés e outros vão fazer alianças com Deus, tem animal sendo morto. Eu já disse que Deus não tinha nenhum desejo de churrasco, irmãos. Embora seja muito bom, ele não fazia isso porque ele gostava do cheiro do animal morto, ou então porque ele gostava de carnificina, gostava de ver sangue. Não, mas que aqueles animais sendo mortos traziam um significado. Isso deve acontecer com aquele que transgredir a aliança. Esse era o significado. O que está acontecendo ao animal deve acontecer com aquele que transgredir a aliança. Então, é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso que a palavra de Deus nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, existia um significado ali muito grande que os primeiros sacrificantes tinham muita consciência de que, já que o relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, a quebra da aliança deve implicar morte do transgressor. Guardem essa informação. Aí você diz assim: mas isso foi uma invenção de Abraão, lá do mundo antigo? Não. Se eu disser para vocês que esse hábito Deus ele utilizou
para falar ao seu povo, mas já era um hábito recorrente no mundo antigo. Era comum, lá na região da Mesopotâmia, pessoas fazerem acordos, contratos, pactos e estabelecerem a morte de um animal como sendo um símbolo daquele negócio que estava sendo feito. Então, eu, sinceramente, por mais que eu entenda a tentativa de alguns pastores e professores de teologia desejarem tornar didático o assunto, e aí dizem, não, o pacto, a aliança de Deus é um contrato. Não é contrato, porque contrato pressupõe partes iguais. Contrato ensina que há duas partes iguais, não é contrato. Deus não é igual a gente. Segundo, não é acordo. E por que não é acordo? Porque Adão não veio com reivindicações. Então, vou dar um exemplo. Estados Unidos e União Soviética, eles estavam na Guerra Fria. E eles colocam limites uns nos outros. Embora haja discussão sobre quem era mais poderoso, mas eles pactuavam algumas coisas. Por exemplo, lá na Guerra das Coreias, então, chegou um determinado tempo que os países beligerantes sentaram e fizeram algum acordo, algum armistício. Então, aqui não ocorre. É Deus quem estabelece todos os requisitos. É Deus quem estabelece todos os itens daquele negócio que chamamos de pacto, tá? Então, Deus, ele se relaciona com os seres humanos através de aliança, que é um pacto de sangue soberanamente administrado. Com relação à extensão, eu acredito que você está vendo aí, as alianças se estendem desde Adão a Jesus, tá? Então, vamos continuar vendo. Quanto à unidade, as alianças possuem um caráter unificado. Então, Deus, ele tem um modo de agir. Ele não muda ao nosso bel prazer. A gente muda o corte de cabelo, a gente usa barba e depois tira a barba, a gente torce para um time e depois torce para o outro, a gente vota num partido político e depois vota em outro. Isso não acontece com Deus. Deus tem uma maneira de agir. E a sua maneira de agir, ela é unificada, ou seja, Deus, ele tem um princípio de continuidade em suas ações. E assim sendo, embora digamos que as alianças de Deus, elas tenham unidade, contudo, a gente costuma dizer que há diversidades nos pactos, ou eu vou chamar, nas pequenas alianças que Deus vai fazendo ao longo da revelação bíblica. Então, de uma maneira geral, eu quero dizer para você que a teologia das alianças é a maneira que a igreja presbiteriana interpreta de Gênesis a Apocalipse. Você quer entender como é que a gente interpreta, como é que a gente prega, qual é o pano de fundo que nos ajuda a interpretar a revelação bíblica? Teologia das alianças. Então, isso não é exclusivo das igrejas presbiterianas. Existem irmãos que dizem seguir uma teologia reformada, que procuram interpretar a Bíblia e entendem que a teologia das alianças é a melhor maneira de se interpretar a Escritura. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: Deus, ele nos apresenta na Bíblia duas grandes alianças que chamaríamos de pacto. Para não confundir, eu vou chamar de pacto, o pacto das obras e o pacto da graça. E as alianças que Deus faz, por exemplo, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus, eu vou chamar de alianças, tá? Para não confundir a mente de vocês. Então, existem dois grandes pactos e existem 6 alianças que eu diria que são menores, tá? Então, observem o que a gente quer dizer. Eu vou começar primeiro voltando agora para a criação, tá? Então, eu defini o que são alianças, pacto de sangue soberanamente administrado, ou seja, Deus, ele traz o símbolo do sangue no pacto ou nas alianças que faz, com o objetivo de mostrar a seriedade do negócio. Então, as pessoas devem estar comprometidas com a sua vida sob pena de morte, no caso da transgressão, tá? Então, na criação, agora eu passo para o segundo slide. Deus deu mandatos, tá? E a curiosidade é que o que Deus faz na criação
recorrente ou deve ser seguido ainda em nossos dias. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente tem o primeiro mandato, que é o mandato espiritual. Então está lá escrito, ó: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos que rastejam sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher os criou. O que é que a gente aprende aqui? Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, com alguns atributos, com algumas qualidades, para se relacionar com Deus. É por isso que eu chamo a atenção de vocês que a verdadeira alegria está em você organizar a sua vida em harmonia com o propósito criacional. Deus fez você para Ele. E você só vai ser satisfeito e feliz no projeto original. Foi por isso que Agostinho disse: tu nos fizeste para ti, inquieto estará o nosso coração, enquanto em ti não repousar. Então Deus nos fez para ter relacionamento com Ele. Esse é um mandato espiritual. Por isso que o pecado não traz felicidade para você. É por isso que o pecado traz um prazer passageiro, mas depois vem culpa, depois vem as consequências dele. Então, pelo mandato espiritual, lembre, Deus lhe chama para ter um relacionamento com Ele. Mas não para aí. Se você observar, o versículo 27 nos diz: criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano para formar família. E daqui eu não preciso dizer que esse casamento é monogâmico, é um homem e uma mulher. Ele é heterossexual, ou seja, não são dois homens, não são duas mulheres. E ele também é monossomático, ou seja, eles formam uma só alma. Eles vão ser uma só carne. A gente vai ver isso no capítulo 2, mais à frente. Então vejam, esse é o mandato social. Mas os versículos 28 a 30 nos mostram o terceiro mandato, o mandato cultural. Então, o mandato espiritual, versículo 26, o relacionamento do homem com Deus. Mandato social, o ser humano deve formar família. Mandato cultural, ele deve reger a natureza e o mundo à sua volta conforme os valores do reino, conforme os valores do rei, que é Deus. Então vejamos, verso 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar. Não sei se você já observou, mas como que alguns programas da televisão, volta e meia eu estou assistindo Fantástico, ainda tenho paciência para assistir alguns quadros, e tem um quadro lá que fala sobre a natureza, geralmente tem. E aí é interessante como esses programas, que não são feitos por cristãos, da BBC também, colocam o ser humano meio que equiparado às outras espécies. E não chamam Deus, chamam de mãe natureza. Acredito que vocês já perceberam. Mas desde Gênesis, aqui é colocada a posição do ser humano numa condição privilegiada. Ele quem sujeita os animais. Ele quem sujeita a terra. Então a terra tem que ser dirigida conforme os valores de Deus, mas quem dirige isso é o ser humano. Então, Deus quer ser honrado na terra, na forma como lidamos com os animais, na forma como gerimos a natureza, na forma como plantamos, na forma como nós colhemos, e de uma perspectiva mais ampla, e daí a gente vê a importância de que o cristão ele saiba se posicionar politicamente, economicamente, a despeito de algumas teologias e até orientações muitas vezes pentecostais que querem dizer que isso daí, que o crente não deve se envolver. Deve sim. É nosso papel fazer os valores do reino serem praticados ou serem observados em todas as esferas da terra, desde a agricultura, a pecuária, até mesmo a política e a economia. Ou seja, pelo mandato cultural, Deus deseja que em todos os ambientes, inclusive nas artes, ele seja honrado. Arte para a glória de Deus, política para a glória de Deus, economia para a glória de Deus, trabalho para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. E aí vejam, na criação, Deus estabelece os mandatos. Mandato social, mandato espiritual, relacionar-se com Deus. Mandato social, formar família. Mandato cultural, transformar, ou melhor, produzir cultura em todas as esferas para a honra do nome do Senhor.
Mas também Deus dá instituições. Você pode ver aí no slide. O Shabá, quando eu ensino a meus filhos, quando eu ensinei os 10 mandamentos, eu não ensinei sábado, porque está lá, lembra-te do dia de sábado, mas a palavra hebraica é Shabá. E a palavra Shabá significa descanso. Na antiga aliança era o 7º dia, na nova aliança é o 1º dia, e eu vou explicar por quê já já. Então vejam, Deus estabeleceu o descanso, em Gênesis 2:3, acompanha aí. Abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Meus queridos, se eu não conseguir mostrar para vocês, preste atenção, vou repetir, se eu não conseguir mostrar para vocês porque o dia mudou para o 7º, se eu não der a vocês razões consistentes, porque o dia a ser observado é o 7º, é o 1º dia e não o 7º, os adventistas estão certos. Porque a argumentação deles é de que foi Deus quem instaurou o 7º dia. Mas como vamos ver lá na frente, alguns acontecimentos, principalmente a ressurreição de Cristo, trouxe um significado diferente para a criação. E aí a gente vai mostrar porque observamos o 1º dia e não o 7º, e não estamos quebrando o mandamento, como dizem os adventistas, tá? Então, peço que você aguarde aí com curiosidade para entender por quê. Mas o fato é que Deus estabeleceu o descanso. Um descanso semanal foi estabelecido por Deus na criação. Mas além disso, o trabalho. Note que a queda vai acontecer em Gênesis 3. Mas no capítulo 2, verso 15, está escrito, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e o guardar. O trabalho não é consequência da queda, minha gente. Trabalho é coisa boa. Trabalho é bênção. Então, eu vejo muita gente fazendo corpo mole, até crente, para trabalhar. Trabalho é bênção. E a Bíblia, quando fala do trabalho, coloca a diligência como um requisito para que nós trabalhemos com eficiência, com eficácia e façamos a diferença na terra. Então, o trabalho é bênção. Deus fez o trabalho e o que acontece com o trabalho é que após a queda vai surgir a fadiga. A fadiga, o cansaço, a exaustão é consequência do pecado, não o trabalho. Mas ainda Deus estabelece o casamento. Versículo 18, diz aí, ó, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o casamento é uma bênção. E todos os estudiosos entendem que a poligamia foi uma distorção desse princípio. Quando Jesus vai comentar no Sermão do Monte, ele vai dizer, no princípio não era assim. Então, Deus fez um homem para uma mulher. Eu acho que você já percebeu, e é até um pouco decepcionante, que a gente vai estudar os grandes personagens da Bíblia, a gente vê quanto tinha confusão aqueles que tinham mais de uma mulher. Então, Abraão teve confusão com Sara e Agar, Ismael e Isaac. Você vai ver que o Jacó teve 4 mulheres. Uma esposa oficial que foi Lia, ou Leia, Raquel e as 2 servas delas. O que aconteceu? Mais confusão. Você vai ver que ao longo da história bíblica aparece a figura de Davi. E Davi também teve mais de uma mulher e vocês sabem no que deu. Então, quando a gente olha para os personagens bíblicos, infelizmente, aqueles que a gente vê aparecendo como heróis da fé, eles não são os melhores exemplos de pais e de mães que a gente até esperava que fossem. Mas nisso tudo a gente vê a graça de Deus. Deus os conduzindo, Deus os mostrando, Deus os sustentando como sustenta cada um de nós. Então, ter famílias com dificuldades não é um privilégio seu. Ter um casamento que passa por dificuldades não é uma coisa que só você passa. Na história bíblica, a gente viu vários desses exemplos, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é, muitas vezes, por quebra de princípios como desse da monogamia. Então, na antiga aliança, Deus permitiu, mas na nova aliança não. Uma vez eu conheci uma pessoa que argumentava favoravelmente a poligamia. E outra curiosidade, no Brasil não é permitido, mas nos Estados Unidos tem algumas regiões. Um dia desses saiu uma série no Netflix que tratava sobre uma família mormon, que eu acredito que o homem tinha 3 mulheres. E era uma série, eu não lembro agora, se você pesquisar aí no Google você vai ver, mas os mormons, os muçulmanos podem ter mais de uma mulher e eles vão muitas vezes argumentar o exemplo dos grandes homens de Deus do passado, tá? Lembrando que Jesus, ele fecha essa permissão. Não foi algo que Deus se agradou, mas na antiga aliança Deus permitiu. Então, instituições.
descanso, trabalho e casamento. Vamos voltar aqui para aquilo que eu disse no início. Deus age de maneira contínua. As alianças de Deus têm esse princípio de continuidade. Eu pergunto a vocês, nós devemos nos relacionar com Deus hoje? Sim. Nós devemos nos relacionar em família hoje? Sim. Nós devemos mudar a cultura ou adaptar a cultura para a glória de Deus? Sim. Então os mandatos culturais, os mandatos social, espiritual e cultural permanecem. Hoje temos que observar o descanso semanal? Sim. Hoje temos que trabalhar? Sim. Hoje devemos observar as orientações para o casamento? Sim. Percebe como que Deus ele tem uma maneira peculiar de agir, ou seja, ele é contínuo em sua maneira de lidar com os seres humanos? Então, observe, eu já vou adiantar uma questão. Eu costumo falar com os meus filhos. Toda vez que chove, é comum a gente ver um arco-íris, não é? Concorda comigo? E o que é que aquele arco-íris lembra a gente? Que Deus não vai trazer mais, como juízo, água para destruir o mundo. É uma prova visível da continuidade do tratamento de Deus com os seres humanos. Deus não muda. E a gente vai ver que lá que em Isaías diz assim, lá em Malaquias, porque eu não mudo, vós, ó Israel, não sois consumidos. Então Deus, ele é contínuo na sua forma de agir, tá? E aí, ainda falando sobre ordens da criação, então foram os mandatos, essas instituições. Aqui o homem é apresentado como vice-regente da criação com um limite, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os teólogos discutem se era uma árvore mesmo, e que árvore era essa. Eu asseguro a vocês que historicamente, tanto os primeiros leitores, quanto os grandes homens de Deus da história e mulheres entenderam que era uma árvore. E não sabemos bem qual era o fruto, mas o texto sagrado diz que era um fruto agradável para se comer. E naquela árvore estava muito clara a ideia de que o ser humano tinha limites. Só Deus, ele é autônomo, só Deus é a sua própria lei. Mas Adão tinha uma restrição. E aquilo deixava muito claro que só Deus é soberano e que o ser humano é servo, deve ser submisso a Deus. Então, embora ele tivesse a função de se relacionar em família, de submeter a terra para a honra de Deus e tinha essas responsabilidades e muito privilégio, ele não era livre para fazer o que quisesse, pois tinha uma restrição. E Adão e Eva transgrediram. E aí, meus queridos, nesse texto de Gênesis 2,17, a gente encontra os fundamentos para o pacto das obras. Aí você diz, pastor, eu nunca vi essa expressão na Bíblia, pacto das obras, nem pacto da graça. Assim como também você nunca ouviu o termo trindade, nem vai ver na Bíblia, assim como você também não vê a expressão autoexistente ou autossuficiente para Deus. São expressões que os teólogos utilizam para explicar e fazer o povo entender melhor. Então, por pacto das obras, entenda que Deus estabeleceu a obediência como um meio para que Adão e Eva tivessem relacionamento com Ele. E aí vejam, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, a morte foi colocada aí como um dispositivo que seria acionado no caso da desobediência. Em outras palavras, definimos pacto das obras como sendo uma aliança que Deus estabeleceu com a humanidade, em que a obediência garantiria ou manteria a comunhão com Deus e a desobediência traria morte e separação. Sendo que tem um detalhe, é que após o pecado de Adão e Eva, nenhum ser humano tem condições de cumprir o pacto das obras. Qual é o princípio do pacto das obras que rege o pacto das obras? A obediência como requisito para a manutenção da comunhão. E eu pergunto a vocês, alguém tem condições de ter comunhão com Deus mediante sua obediência? Óbvio que não. Lá em Romanos 3:23 está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pacto das obras o que é?
eu não sei se tem alguma criança aqui assistindo, mas acompanha a gente. Foi uma aliança que Deus fez antes da queda. E que aliança é essa? O ser humano pode se relacionar com Deus, ou deve se relacionar com Deus, mediante a sua obediência. Havendo transgressão, vai haver morte. Sendo que como o pecado entrou com Adão, e lá em Romanos 5,12 diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Desde a queda, em Gênesis 3, toda a raça humana é pecadora, e ninguém consegue cumprir mais o pacto das obras. Essa é a questão, tá? Então, Adão, ele morreu imediatamente no sentido espiritual, assim como Eva. Mas a morte física começou a se instalar ali. Então, é como se, a partir daquele instante, uma contagem regressiva do tempo de Adão e de todos nós que nascemos ali ligasse um cronômetro regressivo. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. E nós morremos porque somos pecadores. A morte, ela é um grande símbolo do castigo de Deus contra o pecado. Então, a gente vai ver que surgiram com o pecado de Adão e Eva vários efeitos. Desde as dores intensas da mulher no parto, como também espinhos, abrolhos e tantas consequências ruins para a natureza, um abalo cósmico, se a gente pudesse assim definir de uma maneira mais tranquila. Mas o que eu quero ainda chamar a atenção de vocês é que Deus, ele é gracioso, Deus, ele é misericordioso. E ele então, no versículo 15, eu vou passar para o terceiro slide, Deus, ele nos traz o pacto da graça. Então, resumindo o que estamos falando, caso você foi beber uma água, está em casa e a dinâmica é um pouco diferente do que está no templo, ou numa sala estudando a palavra de Deus. Então, nós falamos que o relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, de que Deus, ele segue um princípio de continuidade, de que as alianças vão de Adão até Cristo, de que as alianças possuem um caráter unificado, que Deus na criação deu mandatos espiritual, social e cultural, que Deus estabeleceu na criação ordens que continuam até hoje, um dia de descanso, o trabalho e o casamento, colocou o ser humano como vice-regente da criação, com um limite, pois só Deus é soberano, e falamos que lá em Gênesis 2,17, nós encontramos as bases para o pacto das obras, que foi uma aliança que Deus estabeleceu, em que a obediência marcaria o relacionamento de Deus com os seres humanos. E a obediência manteria a comunhão e a vida, a desobediência traria a morte. Adão pecou, seu pecado passou até nós, somos todos pecadores, nenhum ser humano consegue cumprir o pacto das obras. Mas Deus, em sua graça, fez um novo pacto, e aí a gente vai para o terceiro slide, o pacto da graça, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está dizendo a serpente, que aqui simboliza Satanás. Só abrindo parênteses. Eu entendo que era uma serpente mesmo. E que Satanás a usou de alguma maneira que os teólogos não sabem bem explicar. Mas era uma serpente, tanto é que ela foi amaldiçoada, e Satanás a utilizou. Tá? Como foi isso? Aí eu vou lembrar para vocês Deuteronômio 29:29, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós. Então a Bíblia não traz muitos detalhes, mas diz que Satanás a usou. E Deus disse então à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente, e o seu descendente. Este, o descendente, lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo nesse versículo, que é chamado de proto-evangelho? É a primeira indicação de uma boa notícia após a queda. Então, se você perguntar qual é a primeira notícia que relaciona o evangelho na Bíblia, essa é pergunta de gincana bíblica, viu? Gênesis 3,15. Qual é o proto-evangelho? Gênesis 3,15. O que Deus está prometendo? Um Salvador, que viria da descendência da mulher, ou seria um descendente da mulher, ou seja, seria um descendente, obviamente, de Eva, que esmagaria os planos malignos de Satanás, tá? Trazendo assim redenção. Agora, implicitamente,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Preste atenção. Satanás gera filhos? Óbvio que não. Os demônios geram filhos humanos? Óbvio que não. Então, aqui também nos é apresentado um conflito que ocorre no cosmos, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Entre aqueles que seriam pertencentes à descendência da mulher, aqueles que seriam povo do Senhor e aqueles que não seriam. Veja que logo em Gênesis capítulo 4 a gente tem Caim e Abel. Depois a gente vai ter a figura de Sete. E a gente vai ver que Sete é o descendente de Adão que dá continuidade à linhagem messiânica, à linhagem do Messias. Então, observem que em toda a Escritura nós vamos ver que Deus que a terra apresenta dois grupos de pessoas. Aqueles que estão em aliança com o descendente da mulher, que é Cristo, aqueles que estão em relação de aliança de graça com Deus e aqueles que não estão. Muita gente interpreta o justo na Bíblia como sendo aquele que faz a coisa correta. Mas justo na Bíblia não é aquele que faz a coisa correta, é aquele que está numa relação de aliança com Deus. Porque ninguém consegue cumprir a vontade de Deus e os mandamentos do Senhor. Mas então, desde Gênesis, a gente vai observar que há dois grupos de pessoas, o justo e o ímpio. Sendo o justo, aquele que está numa relação de graça com Deus e, portanto, pertencente à descendência da mulher e não à descendência de Satanás. Só uma curiosidade, quando João Batista, em Mateus capítulo 3, chama aqueles que chegavam a ele de raça de víboras, olha só, raça de víboras, descendência da serpente, né? Ele queria trazer à memória, e ele usa essa linguagem porque os judeus sabiam de que existiriam aqueles que pertenceriam ao time do diabo, à turma de Satanás, à família do diabo. Tanto é que Jesus, em João, vai dizer, vós tendes por pai o diabo. E aí os judeus ficam com receio, vocês vão observar isso lá em João, do capítulo 6 até o capítulo 8, Jesus se dirige dessa forma, vós tendes por pai o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai de vocês. Jesus não é politicamente correto, ele não tem palavras medidas para agradar quem quer que seja, ele anuncia que ele veio atrás das suas ovelhas. Ele mesmo disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e eu as chamo pelo nome. Então observem, eu quero destacar aqui para vocês que Deus fez um pacto chamado de Pacto da Graça, que significa o seguinte, aqueles que são cobertos, aqueles que estão em aliança com o descendente da mulher, esses serão salvos. Esses pertencerão a um relacionamento, a uma comunhão com Deus por causa do descendente da mulher. Então preste atenção que a salvação, desde Gênesis 3,15, nos é apresentado a partir de um substituto. Por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça, tu lhe ferirás um calcanhar. E é a partir daí que a gente tem que entender todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Pastor, isso aí que você está dizendo não é muito espetacular, fantasioso, não é da sua cabeça? Não, não é. Sabe por quê? Porque quem vai dizer tudo isso que eu estou dizendo para vocês é o escritor aos Hebreus. Ele vai explicar que todos os sacrifícios da Antiga Aliança, assim como Paulo faz aos Gálatas, vai mostrar que todos os sacrifícios, todas as cerimônias apontavam para Cristo, o descendente da mulher. Então, como é que você tem que ler a Bíblia? Ora, quem são salvos do Antigo Testamento? Por isso que você até me ouve pregar muitas vezes outros pregadores falando os crentes da Antiga Aliança, a igreja da Antiga Aliança, os salvos da Antiga Aliança, porque só há dois grupos. Ou você está em aliança de graça com Deus, através do descendente da mulher, ou você ainda está no pacto das obras, não vai conseguir cumprir e vai ser condenado, porque a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus é perfeita, a santidade dele é perfeita, nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Então, a única saída para o mundo chama-se Pacto da Graça. E o que é o Evangelho? Estou ensinando a meus filhos lá em casa. Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho? O Pacto da Graça. Que diz o seguinte, Deus providenciou um Salvador, substituto, que vai vencer as obras do diabo, ou que venceu as obras do diabo.
e oferece justiça para pecadores como eu e você que não conseguimos cumprir a lei do Senhor. Então a boa notícia do Evangelho é o pacto da graça. E aí eu chamo a atenção de vocês, tudo na Bíblia tem que ser visto com um pano de fundo da graça. Tudo. Então vai lá, Noé. Como é que a gente tem que contar a história de Noé? Noé não entrou na arca porque ele era melhor, mas porque o texto diz no capítulo 6, verso 8, que ele achou graça aos olhos de Deus. Vamos ver algumas passagens que nos mostram isso claramente. Mais à frente eu vou fazer isso. Então, quem é Sansão? Meus irmãos, pensa num cara teimoso, que eu até já brinquei aqui na igreja. Você tem o nome de filho, Davi, o nome do meu filho é Davi. Você tem o nome do filho de alguém, Abraão. Você tem o nome do filho, Moisés. Mas Sansão, a gente só vê nome de gato, nome de cachorro. A gente não vê, muita gente, eu nunca conheci o seu Sansão, nunca conheci uma criança. Como é o nome dessa criança? É Sansão. A gente não coloca, porque embora ele esteja rolado como o nome daqueles que estão entre os heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a gente não tem como muito exemplar. Sansão não via seus pais, Sansão era nazireu, e aí bebeu bebida forte, não era para beber, ele não era para pegar em cadáver, ele pegou, matou 1000 com a queixada de um jumento, mas deu certo, mas não foi certo. Ele se envolveu com mulheres filisteias, ele fez tudo errado. E o que é que acontece com ele? Ele clamou a misericórdia de Deus, Deus ouviu, e ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida, irmãos. Como é o nome disso? Graça. Porque com a morte daqueles filisteus, não é porque Deus era sanguinário, mas porque Deus agiu graciosamente com a nação de Israel. Deus quis fazer isso. Eu tive uma professora na Universidade Federal da Paraíba, que ela disse assim: eu não tenho como ler o Antigo Testamento sem ver aquele livro como sendo um livro que respalda as atrocidades de Israel. Se eu ler o Antigo Testamento, eu vejo essa parte do livro como um discurso político. Porque que Deus ruim era aquele do Antigo Testamento? Um Deus que mandava matar crianças? Que Deus é esse? R.C. Sproul explica essa bobagem que a minha professora falou. E ele diz o seguinte: eu não quero chocar você, mas eu queria que você guardasse esse entendimento. Se você entender isso, eu estou feliz. Ele diz que a pergunta não deveria ser porque Deus mandou matar as crianças, que de fato ele mandou matar. Diz o texto que Deus orienta em determinado povo que ele manda Israel dominar, que todos fossem executados. E depois ele vai explicar porque aquelas pessoas haveriam de crescer e poderiam desviar e desviariam o povo de Deus da lei do Senhor. Mas Sproul, comentando sobre essa questão, ele diz que a pergunta não deveria ser porque Deus mandou matar as crianças, e sim porque nós ainda estamos vivos. Você entendeu? Quando eu pergunto por que Deus mandou matar as crianças, essa pergunta, ela pressupõe, ela tem como fundo uma ideia: nós merecemos ser bem tratados. Mas o fato é que uma criança já nasce com o germe do pecado e, consequentemente, com o tempo ela vai revelar sua pecaminosidade e sua iniquidade. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, por que Deus mandou matar as crianças? Ou por que Deus permite uma criancinha morrer? Por que Deus permite que crianças nasçam com câncer, com algumas coisas? Essas perguntas, elas trazem como um pano de fundo, muitas vezes inconsciente, uma crença. E qual é a crença? Nós somos bons e merecemos ser bem tratados. As crianças são boas, são inocentes, são moralmente neutras e merecem ser bem tratadas. Eu não nego que a gente tem que tratar bem as crianças, mas a gente não deve ver o relacionamento de Deus com as crianças e com os seres humanos pelo prisma do mérito. Sinceramente, a Bíblia revela isso, que Deus queria preservar a fé de Israel e, de alguma forma, aquelas crianças iam crescer e iam desviar da fé ao povo de Deus. Mas por que Deus fez isso? Ele sabe. Eu não estou na condição de julgá-lo. Eu poderia simplesmente, você concorda comigo, nem entrar nesse assunto, né? Para a gente, vou levantar essa questão, não. Mas eu quero insistir aqui com vocês no que Sproul diz no seu livro A Santidade de Deus. A pergunta não é porque Deus mandou matar as crianças. A pergunta deveria ser, e mais intrigante, porque a gente está tudo vivo. Porque a gente peca contra esse Deus. Deus, ele diz que o salário do pecado é a morte, que aquele que pecar, a alma que pecar essa morrerá, e Deus nos preserva.
Então, longe de nós ensinar a vocês a respeito de um Deus que seja cruel ou que seja indiferente às necessidades e às causas humanas, mas o que eu quero destacar e deixar de forma bem enfática aqui para vocês é que todos os seres humanos merecem a ira de Deus, porque todos os seres humanos carregam em si o germe do pecado e no tempo oportuno vão revelar sua natureza pecaminosa. Então preste atenção, você tem que ler a Bíblia com os óculos da graça. Agora veja, irmãos, eu já abro um outro parênteses aqui. Quem tem dificuldade com a eleição, com a doutrina da predestinação, quem defende que Deus quer salvar todos os seres humanos e todos os lugares e todas as pessoas, que a salvação é para todos, todas as pessoas indistintamente, e que não há eleição, não há um povo escolhido, tem um grande problema ao ler o Antigo Testamento. Porque Deus se revelou a Israel, como não fez a nenhuma outra nação. Isso está revelado claramente em toda a Escritura. Deus quis se revelar a Israel de uma maneira especial. A gente vai observando que o Senhor, Ele age com a sua graça, com o seu favor, mas Ele faz isso a Israel. No Salmo 96, versículos 3, 4 e 5, diz assim: anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Deus fez fogo cair do céu lá com Elias em Israel. Deus fez o mar se abrir, fez os egípcios verem, mas os egípcios morreram, a maioria deles, se não todos. Mas quem viu o milagre no deserto, das provisões de Deus, os milagres, do maná, da rocha fazendo sair água e de tantas outras curas que Deus operou, foi Israel. E por que Deus fez isso? Não fez isso ao Egito? Porque Deus quis Israel. Porque Deus não fez isso à Etiópia? Porque Deus quis Israel. E não é porque Israel tinha mérito, mas porque assim como nós que somos salvos pela sua graça, Deus olhou e quis agir assim com a gente. De cara, já exclua qualquer possibilidade de mérito, como a gente vai ver adiante. Então, a observação, slide 3. Adão em estado de prova antes da queda. As duas árvores simbolizavam, Adão em estado de prova, eu esqueci de dizer, duas árvores ele visualizava duas árvores que simbolizavam o seu contexto especial. Ele tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é uma condição especial. Você só vai ver a árvore da vida de novo no Novo Céu e Nova Terra. E está lá em Apocalipse. Essa árvore da vida só vai aparecer de novo lá. Eu já vou adiantar uma questão. Há uma discussão entre os estudiosos se Deus vai destruir essa terra ou se Deus vai restaurar a terra. No Novo Céu e Nova Terra, nos quais habita a justiça, que Apocalipse diz. Eu já vou adiantar para vocês. Eu vou lhe dar uma sugestão para hoje de tarde, para você hoje que é o dia do Senhor, você meditar mais na Bíblia. Você vai ler Gênesis 1, 2 e 3 e depois você vai ler Apocalipse 20, 21 e 22. E você vai ver que a gente vai enxergar vários elementos de similaridade entre a criação lá de Gênesis 1 e 2 e o Novo Céu e a Nova Terra. E depois eu vou explicar o que é que isso tem a ver com a concepção reformada de Novo Céu e Nova Terra. Então, o outro detalhe. Em Adão ocorre a inimizade com o descendente da mulher, com os descendentes da serpente, ou a inimizade, vou tirar esse com aí, do descendente da mulher com os descendentes da serpente. O diabo, dois povos distintos existindo na terra, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em Noé, o que é que acontece? Deus, diz o texto, havia se multiplicado a iniquidade na terra e Deus traz um dilúvio. Meus queridos, eu queria só explicar até a importância do dilúvio para a geografia, para a paleontologia, para os dinossauros e para tantas outras coisas. Olha só, o dilúvio, e eu acredito que foi universal, e os teólogos mais sérios entendem que foi universal, trouxe uma mudança para a geografia do planeta, irmãos. Tá? Então, eu quero, para os pais, os professores de criança que estão assistindo, eu quero sugerir a Adalto Lourenço, que é um presbítero da igreja presbiteriana, que ele vai mostrar o impacto do dilúvio, inclusive sobre o cosmos, tá? Sobre a extinção de algumas espécies. Você assiste aí National Geographic ou Fantástico, ou qualquer outro programa que traga um quadro da história da Terra. Você já percebeu que vai colocar aí bilhões de anos, né?
vão usar o carbono 14 como referência, como método para você fazer a datação. Puxa, tem tantas falhas do carbono 14. E o que eu quero dizer para você é que não dá para você entender a organização da Terra, o sistema da Terra, o ecossistema da Terra e mesmo a extinção de alguns animais sem entender o dilúvio, tá? Mas eu não quero nem entrar nesse mérito, a gente vai deixar para outra oportunidade, mas eu quero destacar que Deus trouxe uma destruição à Terra e Ele preservou 8 pessoas, Noé, sua esposa, 3 filhos e as suas esposas. Um dia desse, a Super Interessante colocou na capa assim: a Bíblia está errada, esse mundo de hoje é resultado não de um homem e de uma mulher, mas de 8 pessoas. Puxa, deu vontade de dizer, Super Interessante, muito obrigado, porque é de 8 pessoas mesmo. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 mulheres. Sabe por quê? Porque Deus repovoou a terra a partir de Noé, minha gente. Então, ainda que algumas pessoas queiram confrontar a realidade bíblica ou mesmo o ensino bíblico, eu costumo dizer que concordo com o Luiz Pasteur, que assim afirmou: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais você vê que a Bíblia tem razão. Então, também não vou entrar no mérito do dilúvio, mas dizer que Deus, Ele trata de uma maneira contínua com o seu povo. Então veja, Deus prometeu a Noé: não vou destruir mais a terra com água. Toda vez que chove, você vê um arco-íris aqui no Japão, na China, em todo lugar. Então vamos lembrar aqui, tá? Deus, lá em Noé, tinha casamento? Tinha. A orientação era que fosse monogâmico? Sim. Tinha trabalho? Tinha. Tanto é que Noé fez a arca. Tinha descanso? Sim. A gente não vai ver Noé falando de descanso, mas o descanso permanece. Tanto que nos 10 mandamentos, o descanso entra lá no 4º mandamento, tá? Então, você vai vendo que Deus tem uma maneira contínua de agir. E Noé foi salvo por suas obras? Não, pela graça. Então veja, depois vem Abraão. E com Abraão, Deus começa a marcar o seu povo no corpo. Então, em Abraão, ainda tem arco-íris quando chove? Tem. Tem trabalho? Tem descanso? Tudo isso. Mas a partir de Abraão, Deus começa a tratar com famílias. Gênesis 12, versículos 1 a 3 diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui a gente chama atenção para um detalhe. Deus, Ele começa a tratar de uma maneira bastante especial com um povo, que a partir de Abraão vem Isaac e Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel. Então ali a gente vê as origens da nação de Israel, tá? Então observa, desde Abraão o povo de Deus é marcado no corpo. O nome disso era circuncisão. Falando de forma técnica aqui, sem constranger, principalmente as irmãs, o prepúcio do órgão genital masculino era removido. E isso trazia a ideia de purificação. Curiosamente, num órgão bastante importante para fecundação, bastante importante para multiplicação da espécie. E as irmãs poderiam se perguntar, mas por que a mulher não recebia um sinal no corpo? Elas tinham os rituais de purificação. Mas acreditem, naquele mundo, naquele ambiente, naquela conjuntura, no mundo antigo todo, o sistema era patriarcal. Eu não estou usando aqui um linguajar do movimento feminista. Por estrutura patriarcal, entenda que o homem literalmente representava a mulher. Então, a mulher era representada ou pelo marido, ou pelo pai, ou pelo irmão mais velho. E assim sendo, a fé do marido, a crença do marido, a religião do marido, via de regra, acabava sendo seguida pela mulher. Então não haveria necessidade de uma circuncisão feminina. A mulher tinha rituais de purificação. Eu já estou adiantando isso porque é muito comum as pessoas, quando a gente faz comparação de batismo com circuncisão, quererem dizer, então as mulheres seriam excluídas no batismo. Eu chamo a atenção que no mundo antigo não haveria necessidade de um sinal para a mulher, já que a mulher seguia a religião do marido, tá? Então, continua que em Moisés Deus dá a lei. Então, olha só, já existia guarda de um dia de descanso? Já. Mas lá no Sinai Deus dá os 10 mandamentos. E agora as leis que eram seguidas
são codificadas. Vou dar um exemplo de leis que eram seguidas e não estavam codificadas. Você já leu em Gênesis que quando Abraão chega lá no Egito, fica com medo de que achem Sara muito bonita, né? E diz que ela é irmã. O que é que acontece com Abimeleque? Acontece 2 vezes isso com Abraão. E aí ele vai e se deita com Sara. O que é que acontece? Deus diz que vai matá-lo. Acontece com Isaac também. Deus traz castigo para a casa do egípcio. Então, o que isso já nos ensina? Que Deus já reprovava o adultério. Mas lá no Sinai, isso virou lei escrita. Deus já defendia ou já desejava que seu povo observasse o dia de descanso. Lá no Sinai, isso foi escrito. Então notem, em Moisés, o que é que ocorre? Deixa eu chamar a atenção de vocês para um texto. Abra aí em Êxodo, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Eu estou tentando encontrar, vou pedir aqui a meus ajudantes, que quando Moisés ele volta para o Egito, deixa eu ver. Sim, encontrei. É 4. Êxodo 4, versículo 24. Êxodo 4, 24. Olha só. Moisés está lá voltando para o Egito. Deus se revelou a ele está voltando. No meio do caminho, aparece um anjo do Senhor para matar Moisés e o filho dele. Sabe por quê? Porque não tinha feito a circuncisão. Acompanha aí o texto. Ó. Estando Moisés no caminho na estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Irmãos, abre um parênteses aqui para vocês. O sinal da aliança não é coisa para brincar, não. Deus deseja que os pais marquem seus filhos com o sinal da aliança. O sinal da aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, na Nova Aliança é o batismo. Está vendo como Deus leva a sério as coisas? Então Deus não instituiu a circuncisão com Abraão, porque Moisés não tinha circuncidado o moleque ainda. Percebe como é sério? E isso mostra como Deus, ele trata de uma forma especial aqueles da aliança. E as pessoas da aliança eram marcadas como a partir de Abraão? Circuncisão. Então, olha o relacionamento contínuo. Ó. Existe inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Óbvio, até hoje. Quando chove tem arco-íris? Sim. O povo de Deus é marcado no corpo? Era a circuncisão, agora é o batismo. Então, o povo de Deus tem uma marca no seu corpo, que é o batismo. Nós temos leis escritas? Temos a palavra de Deus. Olha como Deus ele é, o tratamento de Deus é contínuo. E então, para a gente concluir, em Davi, Deus estabelece agora um rei. Esse povo tem um território, Israel. Esse povo tem leis escritas. Esse povo agora tem um rei. E o reinado de Davi deveria espelhar o reinado que Cristo ele exerce na sua igreja, no coração dos seus seguidores. Jesus, lá em Mateus 26, e Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 11, ele vai explicar que esse domínio de Cristo é um domínio espiritual e ocorre em Cristo a nova aliança. Todas essas alianças apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios e cerimônias apontavam para Cristo. Tudo da antiga aliança apontava para Cristo. E Cristo então diz, lá em Mateus 26, quando ele faz a ceia com seus discípulos, esta é a nova aliança do meu sangue. E é por isso que nós chamamos que a aliança que Cristo realiza de nova aliança. Então, não vai dar tempo para a gente continuar, mas na semana que vem vamos revisar e vamos falar das consequências práticas da teologia das alianças. Vou só adiantar para vocês. O povo do Pacto da Graça é representado por Jesus. O povo do Pacto da Graça merece a ira de Deus, mas é tratado de um modo imerecido. Vamos ver isso. E vamos ver os versículos, eu vou tratar com vocês, tá?
Pode colocar para o pessoal ver, já está colocando. Então, o povo do Pacto da Graça está isento das leis civis e cerimoniais da Antiga Aliança. É por isso que a gente não faz sacrifício hoje, é por isso que a gente não tem a obrigação de seguir as leis civis de Israel. A circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia do Senhor. E depois vamos ver, no último slide, o dia do Senhor é transferido para o domingo, do sábado para o domingo. Deus continua dando atenção especial às famílias. E 7, as ordenanças divinas permanecem. Os mandatos social, espiritual e cultural, o descanso, o trabalho, o casamento, o recebimento do selo do pacto no corpo, ao invés da circuncisão, o batismo, a submissão a um rei, que no caso o nosso rei é Jesus, a comemoração do livramento da vingança contra o pecado, a Páscoa pela ceia do Senhor. Deixa eu chamar a atenção só no detalhe da Páscoa, até porque a gente está, semana que vem, salvo engano, ou na outra, né? A gente vai comemorar, a gente faz um culto alusivo ao livramento que Deus fez no passado. A palavra Páscoa no hebraico significa literalmente passar por cima. E é interessante como que foi a última maldição que Deus trouxe para liberar o povo do Egito. O que foi a morte dos primogênitos? Foi uma vingança que Deus fez para que o faraó definitivamente deixasse o povo ir. Nas casas onde houvesse derramado sangue nas portas, e tem que ser um animal puro, essas casas não receberiam a visita do vingador. Olha como isso tem analogia com o que Cristo fez. As famílias e as pessoas que estiverem cobertas no sangue do Cordeiro não hão de experimentar a vingança contra o pecado que vai ser revelado no julgamento final. Percebe como todo o Antigo Testamento está conectado com a obra de Cristo? Então observe, essa é a maneira nossa, presbiteriana, de enxergar as Escrituras. Se você esqueceu tudo, meu Deus, o pastor falou tanta coisa, eu esqueci. Você vai ler a Bíblia com os óculos da graça. Quem é salvo na Bíblia é salvo por causa da graça. Ninguém consegue cumprir o pacto das obras. Ninguém consegue se relacionar com Deus mediante a obediência. E a forma de Deus tratar é uma maneira contínua. Na semana que vem vamos falar das consequências práticas disso. Então, essa é uma maneira peculiar da igreja presbiteriana interpretar a Bíblia. Você vai ver que algumas denominações, e eu cito, alguns batistas, alguns congregacionais, alguns do Betel brasileiro, a Assembleia de Deus segue categoricamente outro sistema de teologia chamado de dispensacionalista. Então, já vou falar aqui com vocês que vocês não vão ver aqui, no púlpito nem na igreja, a bandeira de Israel. É muito comum você ir em algumas igrejas e tem uma bandeirinha de Israel, tem um candelabro, né? Tem um certo amor e um cuidado com Israel, porque há irmãos nossos que acreditam que Deus tem um tratamento para a igreja e tem outro tratamento para Israel. Essa é uma característica da teologia dispensacionalista, que é seguida por muita gente. Eu cito a Assembleia de Deus porque é uma denominação que segue essa teologia com algumas exceções. Mas nós não seguimos a teologia das dispensações, que eu vou explicar depois, em outra oportunidade. Mas seguimos a teologia da aliança ou aliancismo. Qualquer dúvida, imagino que devam ter, pode mandar no grupo da igreja, pode mandar, entra lá no Facebook, Igreja Presbiteriana de Olímpia, no Instagram, pode deixe seu contato, a gente vai falar com vocês, mas eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado. Antes do pecado, pacto das obras. Depois do pecado, pacto da graça. Você só pode se relacionar com Deus mediante o descendente da mulher, aquele que morreu em nosso lugar, satisfez a justiça de Deus e oferece de graça salvação para quem confia nele. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela vida do Bruno e da Stephanie que estão aqui voluntariamente te servindo. Recompensa-os segundo as riquezas da tua graça. Bem como te pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles que estão nos escutando, todos aqueles que estão nos ouvindo. Abra o nosso entendimento e nos faça cada vez mais nos admirar com a tua graça. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém.